Olá, boa noite. Estamos de volta com a nossa live aqui do Centro Espírita Joana d'Arc, já que nós não podemos nos encontrar fisicamente para a nossa palestra habitual das segundas-feiras. Estamos aqui através das redes sociais divulgando a doutrina espírita. Esta noite estaremos abordando um tema um tanto interessante. O tema proposto pela casa é o seguinte: providência divina e a pandemia. Pode, a princípio, esse tema nos gerar uma certa dúvida, pois vemos nesta pandemia muita injustiça, muitas pessoas sofrendo, muitas mortes, e podemos pensar no estado de desespero: onde está a providência divina? Onde está Deus? Como Deus permite que seja a humanidade visitada por uma expiação, por uma provação dessa magnitude, dessa natureza? E podemos, num momento de desespero, de insegurança, de descrença, de incerteza, indagarmos: onde está Deus? Nós vamos hoje buscar esclarecer, a partir do que propõe a doutrina espírita, de algumas questões do Livro dos Espíritos, acerca de qual a finalidade de uma pandemia como esta que está visitando neste momento o planeta Terra. Muito embora no passado outras pandemias já visitaram o nosso querido planeta Terra. Então, qual a finalidade de uma pandemia como essa? Na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, nós temos um dos capítulos que trata da lei de destruição. Dentro desse capítulo existe uma parte significativa desse capítulo que trata acerca dos flagelos destruidores. E os flagelos destruidores justamente contemplam a pandemia. O termo flagelo, se nós formos ver a origem da palavra, significa chicote. Se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria chicote destruidor. Alguma coisa que viesse bater, castigar a humanidade com esse sentido. Mas Kardec faz algumas perguntas muito objetivas no Livro dos Espíritos acerca de qual a finalidade desses flagelos destruidores. Por que Deus permite que esses flagelos destruidores visitem o nosso planeta Terra? Então nós vamos aqui à primeira questão que trata do tema, para que nós possamos, através dessas questões, estarmos criando um embasamento para nós estarmos fazendo uma discussão acerca do tema. A questão 737 do Livro dos Espíritos, que está dentro desse contexto dos flagelos destruidores, Kardec pergunta aos bons espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Numa linguagem mais atual, Kardec pergunta aos bons espíritos: por que Deus permite que os flagelos destruidores possam acontecer na humanidade? E os bons espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que qualificai os flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais de pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realizem em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, nessa resposta que os bons espíritos dão a Kardec acerca da finalidade dos flagelos destruidores, nós vamos observar que a finalidade do flagelo destruidor
quando nós observamos apenas do ponto de vista material, vai parecer que o flagelo destruidor seja uma injustiça, que alguém esteja sendo injustiçado. Mas quando nós observamos a finalidade do flagelo destruidor a partir de uma ótica maior, a partir do ponto de vista das reencarnações, nós vamos entender que uma simples reencarnação na existência de um espírito imortal, que tem a eternidade para reencarnar, para viver milênios, nós vamos entender que não representa nada em termos de tempo. Nós vamos observar como estão as coisas, ou como estavam as coisas na humanidade até que surgisse essa pandemia. Os homens, a humanidade, de uma maneira geral, se nós pudéssemos quantificar em termos percentuais, estariam mais focados, a humanidade como um todo, nas questões materiais, circunstanciais, transitórias, ou a humanidade estava focada nas questões existenciais, partindo desse pressuposto que uma existência física é só um passo, é só um degrau, e esses milhares de degraus somos convidados a vivenciar, a reencarnar, para que possamos evoluir espiritualmente. A humanidade estava focada nos objetivos existenciais, tratando das questões morais, ou a humanidade estava focada nas questões transitórias, circunstanciais, do ter, do fazer, do prazer, focada em ter as coisas em excesso, em detrimento de ter o necessário. Nós vamos ver uma questão que Kardec aprofunda acerca desse tema. Vamos levantando alguns questionamentos para que nós possamos fazer essa contextualização, para que do meio para frente nós possamos fazer a discussão acerca do tema. Então, nessa resposta, nós observamos que os bons espíritos colocam: preciso é que se veja o objetivo. Então, qual que é o objetivo da pandemia, do flagelo destruidor? Eles colocam claramente nessa resposta que é fazer com que a humanidade possa evoluir mais depressa. Significa que, se a humanidade está estagnada, focada nas questões horizontais da vida, transitórias, circunstanciais, ter, fazer, ser e estar, nós poderíamos estar andando nessa horizontal da vida, em detrimento de estarmos evoluindo nos dois sentidos: intelectualmente, que estaria vinculado às questões circunstanciais, no que diz respeito às evoluções, às tecnologias, aos avanços, mas com o contexto e focados nas questões existenciais, nas questões morais. Se ocorre um flagelo destruidor neste momento na humanidade, significa que, se a humanidade continuasse focada só nas questões materiais, nós estaríamos, entre aspas, perdendo tempo, já que o grande objetivo de nossas vidas é estarmos focados nas questões existenciais. O próprio Jesus nos falou em vários momentos acerca desse objetivo da vivência na Terra, quando ele afirmava e afirmou várias vezes que todo o patamar da sua pregação estava pautado na fala de que meu reino não é deste mundo. Se Jesus nos informava que o reino dele não era desse mundo, significa que o mundo causal não é o material. O mundo causal é o mundo espiritual. Mas quando nós mergulhamos no corpo físico, estamos reencarnados, nós temos a dificuldade de ter essa percepção acerca da realidade da vida, de que nós somos muito mais que um corpo, que eu sou muito mais que um corpo físico, eu sou um espírito imortal, que estou transitoriamente no corpo físico. E Jesus nos informou de forma muito objetiva
quando Ele nos trouxe essa máxima: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Se nós colocássemos em prática esse ensinamento que o Cristo nos trouxe, que em todas as questões circunstanciais de nossas vidas, que nós buscássemos em primeiro lugar o reino dos céus. Nós buscássemos em primeiro lugar as questões existenciais, as questões morais. Nós buscássemos em todas as questões circunstanciais. É importante que nós expliquemos o que são essas questões circunstanciais. As questões circunstanciais é tudo aquilo que é transitório, passageiro. Significa que, por exemplo, a minha ocupação profissional, ela é uma circunstância, já que ela é passageira. Independente de qual seja a minha ocupação profissional, a minha formação, seja eu um engenheiro, seja eu um advogado, seja eu um médico, um dentista, isso é uma circunstância. Porque ninguém vai ser advogado por todo o sempre, ninguém vai ser médico por todo o sempre, ninguém vai ser um dentista ou odontólogo por todo o sempre. Todos nós, e é essa a única verdade inexorável da vida, um dia vamos morrer, vamos desencarnar. Isso ninguém pode negar. Se eu um dia vou morrer, vou desencarnar, significa que tudo que eu estou vivendo aqui é transitório. Portanto, circunstancial, é uma circunstância, tem um prazo. Se tudo que eu estou vivendo é circunstancial, eu sou convidado a observar que deve haver algo depois. E esse foi todo o patamar da pregação do Cristo, dos ensinamentos de Jesus. Meu reino não é desse mundo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Significa que, se durante a minha vivência circunstancial, seja ela no meu ambiente profissional, na minha profissão, seja ela na minha família, a família também é uma circunstância, sim. A família consanguínea, de carne e osso, física, é circunstancial. Posto que todos vamos morrer, eu vou morrer, vou desencarnar um dia. Meu pai também. A minha mãe, física, Ângela, já nos antecedeu. A minha avó, meus avós, tantos paternos quanto maternos, já nos antecederam. O meu dia vai chegar, e o seu também. Ah, isso é um plano? Não, isso é uma realidade. E o Espiritismo nos esclarece a questão da morte de uma forma tão consoladora, acerca da realidade da vida, acerca desse ensinamento do Cristo: meu reino não é desse mundo, para que nós possamos estar aqui reencarnados, cumprindo os nossos deveres materiais. Isso é muito importante, porque diante das circunstâncias, eu tenho deveres existenciais, espirituais, mas eu tenho também deveres materiais. Por isso a importância do equilíbrio entre os deveres materiais e os deveres espirituais. Mas como Cristo nos ensinou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, em primeiro lugar os deveres espirituais, para que eu possa usar a circunstância, o meio material, para que eu faça esses exercícios existenciais, os exercícios morais diante das circunstâncias. O meu trabalho profissional, a minha ocupação profissional, circunstância. O ambiente familiar também é circunstancial. Meu pai, a minha mãe, meus filhos, meus irmãos, minha esposa, eles são uma circunstância, muito embora a relação que eu tenho com eles, ela é existencial, ela é para sempre. Ela pode ser uma relação de amor ou de ódio, ou de indiferença. Quem vai dar a tônica dessa relação sou eu, porque existem relações entre pai e filho de amor, de respeito, ao passo que também existe, nós vemos todos os dias noticiados nos jornais,
filho que mata pai, pai que mata filho. Infelizmente, é uma realidade do planeta. Então essa relação é de desamor. E ela também fica gravada, para que seja resolvida numa outra oportunidade, através do amor. A solução de todas as nossas encrencas pessoais se dão através do amor. As circunstâncias são esse pano de fundo, esse teatro. Por isso é importante nós refletirmos se a humanidade está usando com a devida importância, da devida maneira, de maneira adequada, a circunstância que é a reencarnação. Por isso chega o flagelo destruidor, os flagelos, para que eles sirvam para que a humanidade pense e reflita. A crise é sempre uma oportunidade abençoada para que nós possamos refletir acerca do que estamos fazendo com as nossas vidas. Qual o objetivo? Qual tem sido o meu propósito reencarnatório? Qual tem sido o meu propósito de vida? Será que está acertado? Será que está alinhado com esse convite que Jesus nos faz de buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça? Com os meus objetivos horizontais, ter, estar, fazer, em detrimento desse ser que eu sou, porque eu sou muito mais que esse corpo físico, muito embora esteja num corpo físico, mas eu sou muito mais que um corpo físico. Eu tenho muito mais que pensamento, eu sou muito mais do que isso, que às vezes eu me percebo. E esse é um exercício de autopercepção, de saber o que eu tenho buscado na minha vida. E a pandemia, ela vem nos convidar justamente a fazer essa reflexão. O que eu tenho feito da minha vida? Quais são os meus objetivos de vida? E o Kardec faz outras questões aos bons espíritos, na sequência dessa que nós já lemos, que vão nos esclarecendo essa finalidade dos flagelos destruidores. E Kardec prossegue na questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Então olha que pergunta inteligente que Kardec propõe aos bons espíritos. E eles já tinham dado na questão anterior, na 737, toda uma explicação da finalidade dos flagelos. E Kardec questiona, não poderia Deus empregar outros meios? E os bons espíritos respondem, pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua franqueza. Aqui nós temos um termo, castigo. Isso é uma linguagem de 150 anos atrás, que os bons espíritos nos legaram, mas nós sabemos que as leis divinas de Deus não castigam, são leis justas, soberanas e sábias. Se nós formos elencar os atributos de Deus, porque Deus sem seus atributos não seria Deus. Onisciência, onipresença, onipotência, soberanamente justo e bom, inúmeros outros atributos da divindade. Se Deus não os tivesse, Deus não seria Deus. Então, onipotência, Deus pode tudo. Se Ele pode tudo, Ele poderia, olha, pandemia, termina agora. Pandemia, não aconteça. Onisciência, Ele sabe de tudo. Então Deus sabe do passado, do presente e do futuro. Quando Deus nos criou, Ele já sabia o que ia acontecer no futuro, tendo em vista essa onisciência. Onipresença está em tudo, está em todos, está dentro de nós. Em cada átomo, em cada célula do nosso corpo, existe a presença de Deus.
O fato é que quando eu estou desconectado com esse propósito superior da minha reencarnação, esse propósito espiritual, existencial, vertical, eu não sou capaz de sentir Deus. Porque eu me aproximo de Deus, eu sinto Deus na minha existência, eu sinto essa providência divina, que é o tema proposto da nossa palestra, providência divina e pandemia. Eu sou capaz de ter acesso a essa providência divina no que diz respeito de senti-la, ter fé, ter segurança, que mesmo diante de uma situação catastrófica como essa, eu estou sob a proteção divina. Isso é um mérito, é uma conquista. A fé é uma virtude conquista. A fé, pela fé, quando eu sou colocado em provação, numa expiação muito atroz, eu vacilo. Mas quando a minha fé está fundamentada no mérito pessoal, no mérito através das minhas atitudes, dos meus esforços, buscando o cumprimento do meu propósito existencial, do meu propósito reencarnatório, que todos nós temos um propósito muito bem definido, muito bem delimitado e delineado, muito bem planejado. Se eu estou cumprindo esse propósito, eu estou em sintonia com o meu anjo de guarda, eu estou em sintonia com os bons espíritos, eu estou em sintonia com Jesus, eu estou em sintonia com Deus. E essa sintonia, essa consciência tranquila do dever cumprido, vão gerar essa segurança, essa fé, essa esperança no futuro. Essa fé, essa esperança no futuro é uma conquista, é uma virtude de conquista. Ela não é uma dádiva, Deus não vai me dar, Deus vai me dar fé. Não. Eu sou convidado através dos meus esforços a conquistar essa fé, essa esperança no futuro, essa fé em mim mesmo. Mas isso só advém a partir dos meus esforços. E Kardec pergunta a partir dessa questão 738, na 738A, a partir da resposta que os bons espíritos deram, mas esses flagelos tanto sucumbem o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Nós vamos vendo que no Livro dos Espíritos as questões são tão importantes quanto as respostas. As questões inteligentíssimas formuladas e propostas por Kardec ensejaram aos bons espíritos, por sua vez, nos oferecer respostas inteligentíssimas, esclarecedoras sobre os grandes objetivos da existência, por que as coisas acontecem, como as coisas acontecem. Então Kardec pergunta, nesses flagelos, tanto sucumbem, tanto morrem homens bons como maus? Será certo isso? Será justo isso? E essa resposta é bem interessante, ela é um pouco longa, mas ela é um tanto interessante. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo, entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Então os bons espíritos começam já trazendo essa questão de que, enquanto nós estamos reencarnados, tudo para nós é o corpo físico. Nós nos esquecemos que nós somos muito mais que um corpo físico. Nós somos espíritos imortais. Que aqui é uma transição. Aqui é tudo transitório. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Olha só. Um século de vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Ou seja, 100 anos de vida aqui no nosso planeta, para aqueles que têm essa oportunidade abençoada de viver 100 anos, são poucas pessoas que terminam por viver 100 anos, os bons espíritos colocam que é como se fosse um relâmpago. Olha só a comparação que eles fazem. O relâmpago é luz. A luz, como todos sabemos, propaga uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, em um segundo a luz anda 300 mil quilômetros. Então imagine que eles estão comparando a existência corporal, uma existência de 100 anos, à velocidade da luz. Significa que não é nada na existência do espírito.
Não que não seja importante, mas eles estão colocando justamente essa questão de ótica. Se eu estou focado na vida corporal como se ela fosse a principal, eu não consigo um entendimento, eu não consigo um esclarecimento da finalidade de um flagelo destruidor, de uma pandemia como essa. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que você virá no futuro. Os espíritos preexistem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Aqui os bons espíritos reforçam a questão do patamar que Jesus nos ensinou. Meu reino não é desse mundo. Os bons espíritos esclarecem que os espíritos pré-existem, ou seja, existem antes e sobrevivem a tudo. Com a morte do corpo físico, o espírito continua. A estada do corpo físico numa reencarnação, por exemplo, no planeta Terra, é um relâmpago, velocidade da luz. Quando nós olhamos a existência do espírito como um todo. Esses, os filhos de Deus, e o objetivo de toda a sua solicitude de Deus, os corpos são meros disfarces. Olha essa comparação que os bons espíritos fazem. Ela é muito didática, comparando o corpo físico e o espírito. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Então, o corpo físico, eu sou um mero disfarce com o qual o meu espírito está no mundo. Eu, anjo, sou apenas uma persona, um personagem do qual o meu espírito, porque eu não sou anjo, eu estou anjo. Então o meu corpo físico é só um disfarce. Ele faz uma comparação bem interessante aqui na frente, na próxima frase. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que diziam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados ou com os seus uniformes? Aqui ele faz uma comparação entre um soldado que vai, os bons espíritos fazem uma comparação ao soldado que vai na guerra, que rasga o uniforme, que perde o uniforme. O general, nessa comparação, ele está preocupado com o uniforme do soldado ou com o soldado? Deus está preocupado com o corpo físico, que é o uniforme do soldado, ou com o soldado, que é o espírito? Então, se por acaso esse uniforme, que é esse corpo físico, precisar de ser perdido para que o soldado, que é o espírito, possa oferir vantagem acerca dessa intercorrência com relação ao corpo físico, que nessa comparação seria o uniforme, por isso que Deus lança a mão das pandemias, Ele permite. E na verdade as pandemias, como essa do coronavírus, elas são uma criação não da China. A China pode ter sido o meio, ninguém pode levantar e acusar a China até que se tenha provas. Mas a verdade, a China, se foi ela que criou, que não existem provas acerca disso, ela foi só o meio. Quem criou o coronavírus foi a psicosfera da humanidade. Nós temos as descrições das mensagens espirituais, de alguns romances espirituais, das obras de André Luiz, por exemplo, que André Luiz é o espírito que psicografou através de Francisco Cândido Xavier. A obra de André Luiz ele descreve isso com muita clareza, acerca de quando nós estamos no espaço, enquanto espíritos, e nós vemos a psicosfera do planeta Terra. A psicosfera é a energia mental em torno do planeta Terra. A descrição que é uma energia tensa, cinzenta, grosseira, enquanto que essa energia poderia ser uma energia leve, de luz. São vistos alguns poucos pontos de luz em cima de uma atmosfera preta, densa. Então, essa atmosfera
densa, numa vibração baixa, propicia que surjam vírus como coronavírus, que surjam doenças de imunidade, que surjam doenças físicas, cânceres, doenças emocionais. Isso é tudo fruto dessa energia que paira na superfície da crosta terrestre. Então somos nós os responsáveis pelo surgimento das pandemias, pela sua perpetuação, porque poderia até haver o vírus, surgir o vírus, esse Covid-19, mas ele não teria toda essa letalidade se nós tivéssemos equilibrado, se a humanidade estivesse numa condição vibratória superior, quando observada do espaço, refletisse luz. Não teria espaço para o surgimento de coronavírus, de HIV, de SARS, qualquer desses vírus, com toda a sua letalidade, todos eles. E nós temos mais uma questão, para que nós possamos encerrar essas questões do Livro dos Espíritos, na verdade mais duas, são extremamente importantes, para que haja um entendimento profundo da finalidade dos flagelos destruidores. Então, na 739, Kardec pergunta: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Então, ele está perguntando qual é a finalidade do ponto de vista físico, porque até então os espíritos falaram da evolução moral dos espíritos. Os bons espíritos revelam, respondem: tem, muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que dela se resulta, só gerações vindouras experimentarão. Possivelmente, a nossa geração não poderá contemplar e perceber qual o significado, o que essa presença dessa pandemia nesse momento representou para a humanidade. É isso que os bons espíritos estão nos respondendo. O certo é, o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. Somos todos convidados a refletir qual a finalidade, qual o significado dessa pandemia na minha vida. E no segundo momento, imaginar no mundo o que isso representa, o que vai mudar. E uma última questão, a 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar o seu sentimento de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não dominam o egoísmo. Então, nessa resposta, os benfeitores nos colocam tudo isso que podemos e somos convidados a exercitar nesse momento de pandemia. Vamos rever os tópicos? Exercitar a inteligência. Num momento como esse, somos convidados a rever tudo, desde as questões dos deveres materiais, de como nós estamos encarando as nossas profissões, as nossas empresas, os nossos afazeres. Só com muita inteligência nós conseguiremos ressignificar tudo. De demonstrar paciência e resignação. Imagina, nós estamos já quase 60 dias confinados nessa quarentena. Precisa de muita paciência e muita resignação. Familiar, profissional, pessoal. Se nós formos ver os outros atributos que somos convidados a desenvolver, sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Quando nós pensamos o que é a felicidade? A felicidade é o prazer fortuito, porque muitas vezes nós confundimos a felicidade do mundo, que é esse prazer circunstancial, com a felicidade existencial.
esse prazer suave, leve, que dulcifica as nossas vidas. O que nós temos buscado? Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que está na quarta parte, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, trata das penas e gozos futuros. Na questão 922, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, olha que pergunta profunda. Quando nós percebemos e quando nós avaliamos quantas desigualdades existem no mundo. Então, ele já, na própria questão, como eu falei anteriormente, as questões do Livro dos Espíritos precisam ser estudadas da mesma maneira que as respostas. Então ele coloca: a felicidade terrestre relativa à posição de cada um, ou seja, vale o título, vale a formação, vale a posição social. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Ele está falando das quantidades de coisas, a distribuição desigual. Quantas desigualdades, por exemplo, existem no país como o nosso, um país tido de terceiro mundo? Quando nós vamos lá nos países escandinavos, nós não temos tantas desigualdades sociais, mas no Brasil nós temos muitas desigualdades sociais. Nós fomos na Índia, nós temos castas, desigualdades sociais mais profundas das que as encontradas no Brasil. Ele fala sobre: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta dos bons espíritos, olha que resposta profunda. Com relação à vida material, então, como nós vamos formatar essa felicidade em nossas vidas? Os bons espíritos dividem as coisas. Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a vida do espírito, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas o primeiro item, com relação à posse do necessário, talvez seja o X da questão. Em se tratando de humanidade, nós iniciamos a nossa fala tratando acerca de qual tem sido o meu propósito reencarnatório, qual tem sido o meu objetivo reencarnatório. Será que, no que diz respeito aos deveres materiais, é a posse do necessário? Ou será que essa pseudo-justificativa, esse auto-engano de estar sempre buscando mais e mais e mais, com o argumento que eu preciso amontoar, eu preciso de ter mais para garantir o futuro? Não que nós devamos ser desregrados e não temos nenhuma reserva, mas será que eu preciso, por exemplo, de uma casa de 200 metros quadrados, de 300, 400, de 500 ou de 100 metros quadrados, de um apartamento, para o que diz respeito ao necessário, de um apartamento de 50 metros quadrados, de 100, de 150, 200, de 500, de roupas? Será que eu preciso de um par de tênis, 2 pares de tênis ou 10 pares de tênis? Quantos eu uso? Quantos tênis tem guardados no meu armário que eu não uso? Eu estou comprando mais. Quantas calças eu preciso? Será que eu preciso de todo ano trocar de telefone, celular? Será que o meu carro tem que ser o mais caro? Será que ele precisa de ser um carro de 50 mil, de 100, de 200, de 1 milhão? São questões que nós estamos levantando com exemplos práticos a partir da afirmativa do que os espíritos respondem para Kardec, o que é felicidade. Essa felicidade relativa que nós podemos alcançar aqui no planeta. Eles nos trazem que a vida material, a posse do necessário. Por isso, se eu estou buscando na minha vida material sempre a posse do desnecessário, muito provavelmente eu estou ocupando um tempo precioso da minha reencarnação, da minha existência, nas questões horizontais, do ter, do ser, do fazer, do estar.
em detrimento do ser. O ser é na vertical. É o estar, ter e fazer, na horizontal. Essa posse do supérfluo, essa busca das questões desnecessárias para a vida, talvez seja um grande ponto de reflexão para que nós possamos levar dessa noite, já que estamos terminando as nossas reflexões. E no que diz respeito à vida espiritual, aqui ele coloca como na vida moral, que a questão existencial, a vertical, consciência tranquila e fé no futuro. Nós já discorremos acerca da fé, essa questão, a fé meritória. O que é a consciência tranquila para mim, na minha reencarnação? Para que eu possa alcançar esses dois, como se fossem duas asas, para que eu possa alcançar essa felicidade relativa, essa posse do necessário e essa consciência tranquila e a fé no futuro. Como que com essas duas asas eu possa estar albergando essa fé que Deus me propõe, me oferece aqui enquanto reencarnado. O que seria essa consciência tranquila? Essa consciência tranquila nada mais é o que nós já falamos anteriormente: o cumprimento do meu propósito reencarnatório. Todos nós estamos reencarnados a partir de um planejamento existencial, de um planejamento reencarnatório muito bem elaborado. Ninguém está solto na vida. Nós estamos vinculados, através dos laços consanguíneos, às pessoas mais adequadas ao nosso aprimoramento, ao nosso burilamento. Nós estamos próximos nos ambientes de trabalho, no ambiente profissional, àquelas pessoas que nós temos esse resgate, que nós, através da convivência, desse estar ao lado, nós vamos, a partir dessa convivência, fazer esforços para desenvolvermos em nós as virtudes que ainda estão capengas, que ainda deixam a desejar, e a partir das minhas atitudes amorosas com essas pessoas, quando essa convivência diz respeito a um resgate meu de débitos, de equívocos do passado, que eu possa devolver com amor aquilo que em outra oportunidade reencarnatória eu ofereci desamor. Quando nós enxergamos a vida, a reencarnação, a partir dessa ótica tão abrangente que a doutrina espírita nos traz, essa pandemia transitória não deixa de ser importante, não deixa de merecer de nós os maiores cuidados com respeito a ela, mas ela tira de nós essa sensação de desamparo, essa sensação de pânico, de que Deus nos abandonou, de que é uma desgraça que está acontecendo e que não existe um comando supremo permitindo que tudo isso aconteça no planeta Terra, e que se esse comando supremo, essa soberana justiça que está sobre esse planeta, permite que uma pandemia se instale nesse momento no planeta, tem uma finalidade única que nós vimos na questão 738, para que a humanidade possa evoluir mais rápido. Nós só vamos conseguir entender e enxergar isso mais além, ou se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que eu possa me perceber no contexto deste momento, onde eu estou, e o que eu posso fazer para melhorar, para mudar, buscando o cumprimento desse propósito, esse objetivo que eu estou aqui reencarnado, e o cumprimento desse propósito através dos meus esforços pacientes, perseverantes e continuados, vão me gerar uma consciência tranquila. E essa consciência tranquila, que advém desses esforços, gera fé no futuro, gera fé em Deus e fé na providência divina, que é uma conquista. Que Jesus possa nos abençoar, que todos possamos estar em oração, vigilantes,
com relação aos nossos irmãos e com relação a nós mesmos, e que possamos, muito além da fé, das orações, das atitudes, que possamos pôr em prática os ensinamentos de Jesus na relação com o outro. E aproveitando essa oportunidade de pandemia, para sermos os braços de Jesus que se estendem na direção do próximo. Que Ele possa nos abençoar e nos envolver. Até a próxima segunda, com a nossa live, às 19h30, aqui no Centro Espírita Joana d'Arc. Um grande abraço a todos.